Olá, pessoal! Hoje estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre custos. Pois é, hoje nós vamos dar uma abordagem mais gerencial ao nosso vídeo. Vamos trabalhar custos, né? Então, a ideia para hoje é passar alguns conceitos iniciais para quem está iniciando nessa área de custo, quer começar a entender todo esse universo, né? Como surgiram esses controles, como eles avançaram ao que nós temos hoje. Hoje nós temos modernos sistemas de custos, né, em diversas empresas. Muitas empresas adotam partes deles, muitas empresas almejam implantar custos, né, em suas organizações, em suas equipes. Então a gente vai estar passando hoje uma base, um início disso tudo, para nos vídeos seguintes a gente poder ir avançando aí nesses conhecimentos, mas com os conceitos que eu vou estar passando hoje é possível você fazer algumas alterações aí na sua organização, né? Alterar alguns procedimentos para que você possa caminhar para essa implementação de custos, tá? Bom, então, dando início aqui ao nosso assunto, eu gostaria de conversar com vocês sobre o surgimento do que a gente chama de contabilidade de custos, né? Porque como é que a gente vai calcular custos em uma organização? Tudo começa com os controles feitos pela contabilidade. A contabilidade, ela registra todas as operações que acontecem lá na empresa, todos os gastos, né? Ela filtra essas informações, ela classifica essas informações e repassa informações então para o setor de custos, para que ele possa estar apurando o custo dos serviços, ou o custo dos produtos, ou o custo de uma atividade, de um departamento, enfim, de diversas situações que a gente pode ter nas empresas. Então, como é que surgiu essa contabilidade de custos, né? Ela surgiu basicamente na época da Revolução Industrial, onde até então a gente tinha uma forma de produção que era totalmente artesanal, né? Não tinham grandes esforços de produção. Então, basicamente, os custos que a gente tinha envolvido no processo eram a mão de obra de quem fabricava o produto e a própria matéria-prima daquele item, né? Com a Revolução Industrial, começaram a surgir novos processos mecânicos, né? Automatização de alguns processos, né? Houve inserção das linhas de produção. E com toda essa modificação, foram surgindo novos custos de produção, que tornaram mais complexos o processo de apuração de custo. Então, com a mecanização, a gente teve a inserção de custos, por exemplo, de depreciação, né? Depreciação é o desgaste, né? A perda de valor dos bens pelo uso ou pelo tempo, né? Então, houve outros custos de manutenção que antes não tinham, enfim, todos aqueles custos que a gente chama de custos indiretos, que antes tinham uma proporção bem pequena, mas com a vinda aí de todos esses processos, acabaram criando volume, criando um peso mais relevante aí nesse processo. Então, com isso, sentiu-se a necessidade de controlar melhor esses gastos, de estimar também uma parcela correspondente desse gasto para os produtos que estavam sendo comercializados. Então, com toda essa mudança, também ao invés da empresa ter um ou dois tipos de produtos, ela passou a ter centenas, milhares de produtos na sua linha de produção. Então surgiram as perguntas, né? Como estimar uma parcela de custo dos mais diferentes itens de custos que eu tenho dentro da minha empresa para cada tipo diferente de produto que eu tenho, sendo que um deles consome mais recursos de produção, outros consomem menos tempo, energia, enfim, ou todos os recursos que a empresa utiliza lá na sua linha produtiva. Então foi aí que surgiu a necessidade de afinar mais esse controle, né? De apurar melhor esse controle. Então surgiu o que a gente chama de contabilidade de custos, que é uma área aplicada da contabilidade que serve para filtrar informações para a gestão de custos, para calcular custos, tá? Lá, né, em meados da Revolução Industrial no século XVIII, o objetivo inicial aí dessa contabilidade de custos, ele não era o mesmo objetivo que a gente tem hoje, com todos esses controles complexos, né, com finalidades de decisão e tudo mais. O objetivo inicial era que a gente tivesse um valor para estimar os nossos estoques, para mensurar os estoques. Então, o objetivo da contabilidade de custos era agregar uma parcela de custo de todos aqueles custos de produção que existiam na época e transferi-los para o valor dos estoques, para que se conseguisse saber qual é o valor do estoque que a gente tem dentro da empresa nesse momento. Então, surgiu com esse objetivo inicial.
E daí sim, com o passar dos anos, isso foi evoluindo, né? Foram se criando novas metodologias, novas formas de calcular custos para que as empresas chegassem ao nível que estão hoje, de ter informações muito detalhadas de custo de seus produtos, o que proporciona um nível muito elevado de informações para a tomada de decisões. É claro que a gente vem sofrendo uma nova transformação agora, uma nova revolução agora, com toda a vinda dos novos modelos de negócios, até digitais, né? Então a gente tem aí toda uma outra gama de custos também envolvidos que estão sendo estudados, estão sendo aprimorados para que essas metodologias também se atualizem para os novos modelos de negócios que nós temos. Mas até então, né, o que a gente viu acontecer foi isso. Então, até o século XVIII, como é que se calculava custos, né? Usava-se uma fórmula assim, ó, o custo é igual ao estoque inicial mais o valor das compras menos o valor do estoque final. Essa é a fórmula que ainda se usa hoje para a contabilidade financeira. A contabilidade financeira é aquela contabilidade que se faz para atender o fisco, para calcular lá balanço patrimonial, demonstração de resultado, todas as outras demonstrações obrigatórias para atender o fisco. Então, o custo das mercadorias vendidas é um item que aparece lá na demonstração de resultados. A demonstração de resultados, ela, de uma forma bem resumida, ela vai trazer o quê? O valor das receitas, que é o valor das vendas que a empresa teve, menos os custos da mercadoria vendida, menos as despesas, que vai ser igual ao lucro ou prejuízo do período. Se a empresa tiver lucro, esse lucro ele é a base de cálculo para o imposto de renda dela. Então, para atender o fisco, esse custo de mercadoria vendida ele vai ser formado, né, pela contabilidade financeira basicamente por essa fórmula: estoque inicial mais compras menos estoque final, e a gente vai ter o custo da mercadoria vendida. Então, lá nas primeiras aplicações de custos que a gente teve, era utilizada basicamente essa fórmula. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem outras metodologias para calcular custos, claro, observando que a legislação de imposto de renda permite para fins de dedução, né, de imposto de renda, mas para fins gerenciais a gente tem diversas metodologias diferenciadas que podem ser utilizadas pelas empresas para a sua tomada de decisão, para os seus próprios demonstrativos internos, para verificar as suas informações, as informações que interessam a ela de fato, tá? Então, com toda essa evolução que foi acontecendo na contabilidade de custos, surgiram duas funções bem importantes, tá? Vinculadas a essa contabilidade de custos, que são as funções de controle e a função de decisão, tá? Função de controle e decisão. A função de controle, ela vem com o intuito, como o próprio nome diz, de controlar gastos, de controlar desperdícios, de controlar valores que não precisam estar sendo despendidos pela empresa. E quando a gente fala de controle, não tem como a gente falar de controle sem falar de planejamento. Então, é preciso planejar para poder controlar, né? E não tem como controlar algo sem planejar, e não adianta eu planejar algo sem depois realizar o controle. Então, a gente acaba entrando na questão de orçamento empresarial, né? A empresa, ela planeja todas as áreas de sua empresa, inclusive custos, ela determina qual é o custo padrão dela, o custo planejado, e depois ela controla isso, ela verifica se realmente o custo que aconteceu foi aquele custo planejado, ficou dentro dos padrões estabelecidos, né, está dentro do limite ou não. Caso existam variações, o que ela vai fazer? Ela vai investigar essas variações. Por que houve variação? Por que o custo de matéria-prima foi diferente do que eu planejei? Por que o custo de mão de obra foi diferente do que eu planejei? Por que os meus custos indiretos, né, ultrapassaram ou ficaram bem abaixo do que eu planejei? Então, ela vai analisar essas variações e ou ajustar o seu planejamento ou ajustar o seu processo produtivo para que se enquadre aquele planejamento inicial.
Então, essa é a função do controle. E a função de decisão, então, também como o próprio nome diz, as informações geradas pela contabilidade de custos, elas vêm a servir como base para a tomada de decisões, né? Para verificar qual produto é mais lucrativo, qual deve ter sua venda incentivada, né? Vou investir em propaganda para qual linha de produtos, qual deve sair da minha linha de produção, qual a melhor composição para eu vender, o que vai me dar mais rentabilidade, qual a combinação de produtos que me dá mais rentabilidade. Então, bases até para formar preço, claro que a gente baseia preço muito pelo mercado, mas o custo ele também é uma base para a gente avaliar como é que está a lucratividade desses produtos, entre outras diversas decisões que a gente tem aí envolvendo custos, tá certo? Muito bem, então essa seria a parte inicial aqui que eu queria passar para vocês. Agora, nesse segundo momento, eu gostaria de apresentar alguns conceitos importantes que nós utilizamos em contabilidade de custos e que muitas vezes a gente fala, mas a gente não se atenta ao que significa. Então, no dia a dia, lá na empresa, a gente pode utilizar esses termos sem problema nenhum, mas quando a gente passa para a contabilidade de custos, esses termos eles têm significados diferentes e são classificados diferentemente. Então, a gente vai começar com um termo genérico, que é o termo gasto, né? Inclusive, nesse vídeo eu já falei essa palavra, a empresa gasta, né? A empresa realiza gastos. Então, quando a gente fala que a empresa realiza gastos, a gente está falando de uma maneira geral, uma maneira genérica de tudo que ela, de fato, despende, gasta, né? Então, se eu falo, por exemplo, a empresa comprou matéria-prima, a empresa comprou um equipamento de produção, a empresa comprou um material de escritório, toda essa compra, ela significa um gasto para a empresa, significa que ou no momento ou em algum outro momento ela vai ter que gastar dinheiro para pagar aquilo lá. Então, ela está realizando um gasto. Agora, esse gasto, ele tem algumas divisões. Quando ele entra na empresa e é classificado lá na contabilidade de custo, ele vai ter 3 possibilidades. Ou esse gasto será um custo, ou ele será uma despesa, ou ele significa que é um investimento para a empresa, tá? Então, ou ele é um custo, ou ele é uma despesa, ou ele é um investimento. Primeiro, vamos entender a diferença entre custo e despesa, tá? Custo é tudo aquilo que está ligado à atividade fim da empresa. Então, se a empresa for uma indústria, o custo vai ser tudo aquilo que está ligado à produção dela, à linha de produção dela. Digamos que é uma empresa que fabrica bicicletas. Custo é tudo que está ligado à produção, à fabricação de bicicletas. Então, eu vou ter lá a matéria-prima como sendo um custo, a energia elétrica lá da produção é um custo, o chefe de produção é um custo, o operário, né, mão de obra direta ali, aquele operador mesmo que tá com a mão na massa ali, é custo, a manutenção dos equipamentos lá da produção é custo, a depreciação dos equipamentos é custo, então tudo que tiver ligado à produção será custo, tá? E aí depois a gente vai ver que tem algumas classificações desses custos, mas nesse momento vamos nos ater ao que é custo e ao que é despesa. Então, custo é tudo aquilo que está ligado com a produção. E a despesa, ela é tudo aquilo que dá apoio à atividade fim da empresa. Então, vamos pegar e continuar nesse mesmo exemplo da indústria de bicicletas. A despesa é todo aquele gasto que a gente faz com o intuito de vender as bicicletas, de administrar os recursos financeiros da empresa, né, de administrar a questão gerencial administrativa em geral da empresa. Então, as despesas, elas se dividem basicamente em 3 tipos. Temos despesas comerciais ou de vendas, que são aquelas despesas necessárias para eu vender o meu produto. Então, eu vou ter ali propaganda, comissões, fretes de vendas, enfim, outras situações que se enquadram como despesa. Até mesmo os impostos sobre vendas são classificados como despesas. Temos as despesas administrativas, que são aquelas despesas lá que a gente é necessário ter para organizar um negócio, né? Então, eu tenho meu escritório lá montado, todos os gastos relacionados àquele escritório lá são despesas administrativas. O salário do gerente financeiro, a secretária, o material de expediente, a energia elétrica lá do administrativo. Então, se houver essa separação, se for possível fazer essa separação, nós vamos classificar isso como despesa.
E as despesas financeiras, que são valores que a empresa gasta basicamente ligados a recursos financeiros. Então, digamos que a empresa obteve um empréstimo. Nesse empréstimo existe uma parcela de juros que ela vai pagar, o custo desse dinheiro. Então, essa parcela de juros, ela se enquadra como despesa financeira. Ou digamos que ela tenha pago alguma conta em atraso, que também tenha multas, juros, isso tudo é despesa financeira. O IOF também se enquadraria como despesa financeira, tá? Então, recapitulando, custo, tudo aquilo que está ligado à produção. Despesa, tudo aquilo que dá apoio ao meu negócio. É necessário também, mas não está ligado ao meu sistema produtivo, tá? Em seguida, nós temos outro conceito que ele se chama o termo desembolso. Quando a gente fala em desembolso, na contabilidade de custos, a gente está falando do momento do pagamento. É o momento de tirar o dinheiro do bolso de fato e pagar alguma conta. Então, se eu falo o seguinte, eu estou pagando matéria-prima, pagamento de um fornecedor, isso é desembolso. Agora, só um parênteses aqui que nós falamos do gasto e do custo, né? E eu dei nos dois exemplos, eu dei exemplo da matéria-prima. Por exemplo, no gasto, quando a gente compra a matéria-prima, eu estou realizando um gasto. Mas eu falei que a matéria-prima, ela também é um custo. Quando é que ela vai ser custo para a contabilidade de custos? Quando ela for consumida. Então, o ciclo, ele funciona mais ou menos assim. A empresa compra a matéria-prima, realizou o gasto. Essa matéria-prima, ela é estocada. Ela vai ficar lá estocada na empresa. Então, nesse momento, é como se a empresa estivesse realizando um investimento. Ela comprou a matéria-prima para quê? Para depois produzir, vender e ter um lucro. O investimento é isso, é obter um lucro com um determinado gasto. No momento em que o setor produtivo ele requisita essa matéria-prima lá para o almoxarifado, ele vai lá, buscou a matéria-prima, aplicou no seu processo produtivo. Então, nesse momento do consumo da matéria-prima, a gente classifica como custo na contabilidade. De fato, ele entra para o custo de produção do período. Tá certo? Então, só voltando ali, o gasto ele se divide então em custo, despesa e investimento. O investimento ele vai ser todo aquele gasto que é feito com o intuito de obter um lucro, um retorno financeiro. Então, por exemplo, a empresa comprou uma máquina de produção lá para melhorar, para otimizar o seu processo produtivo, isso é investimento, tá? Então, o investimento ele é aquele gasto que é realizado com o intuito de obter algum retorno financeiro, algum benefício futuro, algum ganho futuro. Então, falamos do gasto, do custo, da despesa do investimento e do desembolso. E por último, eu gostaria de falar sobre perda e sobre desperdício, tá? A grande diferença entre perda e desperdício. O desperdício é mais fácil da gente entender, porque o desperdício é como o próprio nome diz, né? Desperdiçar algo, gastar algo que não precisaria ser gasto. Então, o desperdício ele surge de um mau uso de recursos, né? De uma má gerência. Então, digamos que o operador ele utilizou a matéria-prima de maneira indevida, de maneira errada, acabou perdendo aquela matéria-prima, acabou desperdiçando aquela matéria-prima. Não tem mais como recuperar. Foi embora, acabou. O que acontece? O desperdício ele não pode ser cobrado do cliente. Não tem como eu, por um erro interno, eu onerar o meu cliente por isso. Eu não tenho como incluir no meu preço de venda o valor do desperdício, porque foi um erro meu. Então, deixou o ar-condicionado ligado enquanto não estava trabalhando, deixou a luz acesa, deixou a máquina ligada, né, enquanto poderia estar desligada. Esse gasto adicional ele não pode ser cobrado do cliente porque é uma situação de má gerência, né, de mau uso dos recursos, então é desperdício, tá? E a perda, daí a gente tem duas situações na questão da perda. Uma das situações aconteceu um imprevisto, entrou enchente lá na minha empresa, acabou danificando parte dos meus estoques, isso é perda. Perdemos por um motivo de uma força maior, aconteceu algo que estava fora do nosso controle e acabamos tendo essa perda. E existe outro tipo de perda que é a perda prevista. Como é que funciona essa perda prevista? Digamos que uma determinada indústria metalúrgica ela tenha que comprar um tipo de chapa de aço que só existe um único formato. Vou dar um exemplo bem simplório aqui, tá? Hipotético. Digamos que a chapa comprada do fornecedor ela venha em formato retangular,
mas a gente precisa cortar as pontas, e aquelas pontas da chapa no processo produtivo elas vão ser perdidas, não tem como ser reaproveitada. E só existe aquele formato de chapa para ser comprado, não existe outro formato que desonere aí esse produto. O que que acontece? Eu já sei que eu vou perder essa parte de matéria-prima, então eu faço essa estimativa de perda lá na ficha técnica do produto, tá? E estimo um percentual de perda relativo àquela matéria-prima. Então quer dizer o quê? Que eu estou embutindo essa perda no custo do meu produto, consequentemente ele está sendo cobrado do cliente também, tá? Então essa é a chamada perda prevista aí que a gente consegue estar antecedendo e embutindo aí no preço do nosso produto, tá certo? Então esses são os principais conceitos que norteiam aí a contabilidade de custos, a primeira classificação que vai ser feita lá na empresa quando da implantação de um sistema de custos é essa classificação, é essa separação, tá? Entre os dados aí que são custo, despesa, investimento, perda e desperdício, tá certo? Então, isso tudo que eu falei, ele faz parte de um processo inicial, né, preliminar para a implantação de um controle de custos. Agora eu gostaria de fazer um questionamento, né? Você que nunca passou por um processo de implantação de custos ou você que já passou, né, já sabe o que é isso. O processo de implantação de custos é um processo simples de ser feito? É um processo fácil? É rápido? E aí, o que vocês me dizem? Deixa seus comentários aí nesse vídeo. Gente, na minha opinião, né, pela minha experiência que eu já vivenciei, não é um processo tão simples assim, nem tão rápido assim, né? Ele exige uma série de ações, né, que norteiam esse processo. E uma das principais ações que a gente deve fazer é investir em capacitação, em treinamento das pessoas envolvidas, em comunicação, que toda a organização esteja ciente de todo o processo, de tudo que vai acontecer, porque existem alguns problemas bem comuns que a gente acaba encontrando em todo tipo de empresa, tá? Porque o que acontece? Quando a gente entra numa organização para fazer um processo de implantação de custos, a primeira coisa que nós temos que fazer é coletar dados. Entender como é que aquela empresa funciona, porque às vezes um método de custos em uma empresa não será eficaz em outra. A gente precisa conhecer a empresa como um todo para aplicar a melhor metodologia de custeio para ela, para a gente conseguir gerar as informações que a autogestão precisa. Então a primeira coisa é coletar informações. Coletar informações desde o chão de fábrica, e principalmente no chão de fábrica, até a autogestão. Então a gente vai entrar lá no chão de fábrica e vai avaliar todos os processos que acontecem lá dentro, todo o ciclo produtivo, tudo que é feito, a gente vai avaliar todos os níveis de operadores. E aí você imagina a situação da outra ponta, a pessoa que está lá trabalhando, né, na sua rotina diária, e aí chega uma pessoa, muitas vezes um consultor, uma pessoa externa à empresa, e começa a observar ele, começa a fazer perguntas sobre o que ele faz. Enfim, gente, se a pessoa não tiver conhecimento de tudo que está ocorrendo na empresa, de quais são os objetivos daquele trabalho, a primeira reação dele é se sentir retraído. Opa, por que querem saber o que eu faço? Estão querendo me demitir. Qual vai ser a atitude dele, né? Não estou dizendo que são todos, mas muitos deles vão trancar a informação. Não vou falar não, porque se eu falar, vão colocar outro no meu lugar. Né? Então, esclarecer tudo o que está acontecendo é a melhor sugestão que eu posso dar a vocês, tá? Então, coloquem tudo, façam uma apresentação, expliquem quais são os objetivos da organização, para que vocês tenham mais acesso às informações, para que esses processos consigam ser otimizados, melhorados, para que nessa implantação do controle de custos tudo consiga ser mapeado da maneira como realmente acontece, tá? E aí, só para encerrar aqui o nosso vídeo, eu gostaria de fazer mais algumas observações. Então tá, Rubia, eu já entendi como é que é o processo, mas pelo que você falou, isso tudo se aplica a empresas maiores. E se eu sou um pequeno empresário, a minha empresa aí, é só eu que trabalho, eu sou um profissional liberal, autônomo, enfim, eu tenho uma pequena produção lá, mas eu mesmo que faço uma parte da produção, eu mesmo que gerencio o meu negócio. E aí, como é que eu vou conseguir separar o que é custo, o que é despesa? Bom, aí a gente vai utilizar o que a gente usa bastante em custos, que são métodos de rateio.
tá? São métodos de rateio. Então, digamos que você tem o seu próprio negócio, você mesmo faz parte da produção, você mesmo vende, você mesmo administra. Aí você vai fazer uma estimativa, né? Então, você vai escolher uma base de rateio. Vou dar uma sugestão aqui. Digamos que você trabalhe lá em torno de 18 dias lá na parte de produção por mês, em torno de 12 dias por mês gerenciando o negócio, né? Claro que isso varia, no mesmo dia você faz um e faz outro, mas você vai fazer um levantamento de quantos dias por mês você alocaria para a produção, quantos meses por mês você trabalha para administrar o negócio. Supomos que levantamos e chegamos que você trabalha 18 dias para produção, 12 dias para administrar o negócio para vender, tá? Então quer dizer o quê? Que se o mês tem 30 dias, em torno de 60% do mês você trabalha para a produção, em torno de 40% no mês você trabalha para administrativo. Então, trazendo para os nossos conceitos de contabilidade de custos, em torno de 60% do valor que você recebe será agregado como custo, e em torno de 40% será classificado como despesa nesse seu negócio. E por que é importante fazer essa separação? Porque a gente vai agregar o que é custo para custo, o que é despesa, a gente vai jogar para resultado e avaliar resultado do período, tá? Mas isso é assunto para um outro vídeo, para a gente aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento sobre isso. Só eu gostaria de ilustrar essa questão do rateio, porque desde esse exemplo básico que eu passei para vocês, entre agregar uma parte do tempo para custo, uma parte do tempo para despesa, a gente usa esse mesmo critério para ratear diversos custos para os produtos. Então, a gente vai primeiro separar o que é custo e o que é despesa, e depois disso que for classificado como custo, a gente vai fazer uma série de outros rateios, né? Para dividir esses custos para os produtos. A gente vai estar rateando esses gastos para os diversos produtos, mas a forma de cálculo é o mesmo. Vamos atribuir um valor percentual para um item, um valor percentual para outro item e assim por diante, tá, gente? Então, a ideia aqui era trazer uma noção inicial para vocês de como funciona toda essa sistemática aí de custos, como surgiu os principais conceitos e já dando uma entradinha aí na questão dos cálculos, falando um pouquinho de métodos de rateio. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seus comentários aqui embaixo, não deixem de comentem tudo que vocês gostaram, se foi útil para vocês, enfim, deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, Professora Rúbia, tá? Aciona o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Meu Instagram é prof.rubia, se quiserem entrem lá, sempre tem novidades, sempre tem postagem novas, situações do meu dia a dia também, dos meus trabalhos, das minhas aulas. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos vocês, espero que tenham gostado e nos vemos em breve com mais informação.